complexação, né, que é formação de complexos, né, que seria metais, um metal com ligantes, né, especialmente para determinação quantitativa de metais, por exemplo, né, se você tem, a minha água está cheia de ferro, quanto de ferro que eu tenho nessa água, ou contaminada com metal pesado, enfim, esse tipo de cálculo, né, e de determinações vocês aprendem a fazer lá na química analítica. Hoje a gente vai começar a ver equilíbrio iônico, né, que para isso a gente vai estudar, então, essencialmente a dissociação e a formação de íons em solução, os equilíbrios associados a isso. A gente vai se concentrar em ácidos e bases, né, reações de ácido e base. Mas veja, muitas das nossas reações se processam em água. Então a gente vai dar um foco maior em água e até no curso de vocês vão se tratar, a maioria das vezes, de situações em meios aquosos, né? Então, ou meio de um reator ou um meio celular, né? Dependendo do tipo de equilíbrio que você esteja trabalhando, se você está olhando do ponto de vista das leveduras que estão fazendo as transformações no processo sucroalcooleiro, ou mesmo na formação, né, do álcool, né, no meio de reação, que em geral é aquoso. Então, a primeira coisa que a gente começa a ver é a reação de autoionização da água, né? Então, veja, a autoionização da água pura, ela produz concentrações muito baixas dos íons, que a gente chama hidrônio, ou próton, né, H3+, é chamado hidrônio, né? É uma representação do H+, né? O H+ é uma simplificação dessa representação do H3O+. E o outro íon é a hidroxila, né? Então, você tem que, duas moléculas de água, né, podem interagir uma com a outra, transferindo, né? Então, uma molécula de água perde o próton para a outra, a que perdeu vira OH-, e a que ganhou o próton fica, então, como H3O+. Veja, no equilíbrio, essas espécies estão... isso é uma situação de equilíbrio. Note que a concentração de água em água é essencialmente constante, né, porque a concentração é muito alta, então no denominador, né, que a gente tem que essa constante de equilíbrio é a concentração dessa espécie vezes a concentração dessa espécie dividido pela concentração de H2 ao quadrado, porque são duas águas, então teria isso. Só que veja que isso daqui, olha, esses números são muito pequenos e esse número é tão grande que ele não vai ser influenciado. Então, a mesma coisa que eu pegar isso daqui e passar para cá. Então, é como se tivesse K vezes a concentração de água ao quadrado. Veja, a concentração de água é 55 mol por litro, né? É a densidade da água, né? 1 grama por ml, dividido transformar em litro e divide pela massa molar da água, que é 18. Então, você tem esse número 55,5. Foi daqui que veio esse número 55,5. Mas as concentrações de H+, e de OH-, que a gente mede, são em torno de 10⁻⁷, 10⁻⁶, 10⁻⁴, 10⁻⁵. Então, veja, isso não tem implicação quase nenhuma nessa concentração aqui, que é 55. Então, a gente engloba esses dois pedaços numa constante só, que a gente chama de Kw. Então, toda vida que você vir Kw é o quê? A constante de autoionização da água. Esse é o nome dessa constante, né? E ela é medida a partir de condutividade elétrica, né? Então, a gente pode medir a condutividade elétrica da água, porque a gente sabe que o que conduz são esses íons, então a concentração desses íons é o que leva a condutividade na água, e a gente observa que a concentração de H+ e a concentração de OH-, né, claro, tem que ser igual, porque o balanço de carga tem que permanecer, eu estou falando de água pura. Eu tenho, então, que a concentração a 25 graus é 1,0 vezes 10⁻⁷. Então, se Kw é definido como a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, então vou ter que 1,7, 1 vezes 10⁻⁷, vezes 1 vezes 10⁻⁷, isso é igual a 1 vezes 10⁻⁴, né? Então, 10⁻⁷ vezes 10⁻⁷ é igual a 10⁻⁴, né? Matemáticazinha simples. Então, aqui a gente tem que a constante de ionização da água, né? Então, tabelada é 1 vezes 10⁻⁷, desculpa, é 1 vezes 10⁻⁴ a 25 graus.
que a maioria dos nossos cálculos vão ser feitos nessa concentração, nessa temperatura. Só lembrando, se a gente alterar a temperatura, vai alterar o valor de kW. Não altera muito, mas altera o suficiente para você ter alguns cálculos, dependendo da sensibilidade que você precisa ter no seu sistema, você pode ter, então, interferência desse valor de kW no seu problema. Então, para soluções aquosas a 25 graus, a gente diz que uma solução é neutra quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Então, nesse caso, elas seriam iguais a 1 vezes 10 a menos 7. É uma solução, a gente diz que é ácida, quando H+, a concentração de OH+, nessa solução é maior do que a concentração de OH-. Então, a concentração de OH+ seria maior que 1 vezes 10 a menos 7, e a concentração de OH-, obviamente, seria menor que 10 a menos 7. E uma solução é chamada de básica quando a concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Ou seja, numa solução aquosa, a concentração de H+ é menor que 10 a menos 7 e a concentração de OH- é maior que 10 a menos 7. A partir daí, é muito importante a gente definir quais são os conceitos de ácido e base que a gente tem que a gente vai utilizar. Veja, um dos primeiros conceitos, era o conceito de Arrhenius. Então, ele dizia que os ácidos aumentam a concentração de OH+, e as bases aumentam a concentração de OH- em uma solução aquosa. Veja que a gente vai estudar 3 conceitos, Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, e a gente vai ver que desses 3, Arrhenius é o mais limitado deles. No caso de Arrhenius, ele só vale para a solução aquosa e para situações onde você tem um aumento de próton ou alteração de próton, alteração de OH-. Então, os ácidos são substâncias que produzem íons H+, quando dissolvidos em água, e as bases, por definição também, seriam substâncias que produzem OH- ao dissolver em água. Então, no conceito de Arrhenius, um ácido mais uma base sempre vai dar um sal mais água. Então, o problema que a gente tem é a definição se aplica somente às soluções aquosa. Então, por exemplo, o HCl em água, o HCl aqui, no caso, seria um ácido forte. Ele estaria completamente dissociado em H+ e Cl-. Então, aumenta a concentração de H+ completamente de acordo com a concentração de HCl que você colocou no início para reagir. Da mesma forma, a concentração de NOH, hidróxido de sódio, seria também uma base forte na situação de Arrhenius, porque ele estaria completamente associado em Na e OH-. Veja que nesse caso é a água que está sendo fornecendo o H+ e o OH-, então aqui o H+, e aqui o OH- está vindo exatamente da água. Já o conceito de Bronsted-Lowry, é um conceito mais amplo, e ele considera o quê? Que o ácido doa H+, e a base aceita H+. Ele não define mais com base numa solução aquosa e de aumento ou diminuição de OH+ e OH-. Ele faz uma interrelação de transferência de H+. Então, no ácido de Bronsted-Lowry, o ácido é sempre aquele que doa H+. Você não precisa ter OH- no sistema. Então, por exemplo, no HCl mais água, note que aqui o HCl, ele doa um próton para essa água. Então, o HCl é um ácido nessa situação. Mas perceba que a água aqui, ela aceita um próton do HCl para se transformar em H3 ou mais. Então, essa água aqui, ela é considerada uma base de Bronsted-Lowry. Então, HCl aqui seria um ácido de Bronsted-Lowry e a água seria uma base de Bronsted-Lowry. Perceba que a água ela pode ter um comportamento de ácido ou de base. Então, uma hora ela pode ser, claro, aqui está reagindo com um ácido, então ela recebe o próton. Se eu estivesse reagindo com OH-, com NaOH, veja que com NaOH, a água doa o próton.
para formar uma água e para dissociar o HNA+, e OH-. Nesse caso, a gente teria que a água seria uma base. Então, a gente vai chamar de substâncias anfóteras aquelas que podem ter comportamento como ácido ou como base, dependendo exatamente de com quem que eles estão reagindo. Então, toda vida que a gente vai falando no conceito de ácido-base, primeiro, é essencial a gente saber qual é o solvente. Então, o solvente é muito importante na definição ácido-base. E segundo, a gente tem que saber qual é a transformação que está ocorrendo para a gente poder classificar corretamente de ácido ou base. Nada é só ácido e nada é só base, porque depende sempre de qual transformação, em qual reação que a gente está observando. Veja, o conceito de Brothin-Lowry, ele é ampliado e ele traz para a gente o conceito de pares conjugados, que é mais abrangente e pode ser aplicado a outros solventes além da água. Então, se a gente tivesse que dissolver, olhar essa questão de ácido-base conjugada, aqui a gente tem um exemplo do equilíbrio da própria água. Veja que a água, aqui eu estou chamando esse seria um ácido 1, ele doa próton, hidrogênio, próton, para essa outra espécie, então essa espécie, outra espécie de água está recebendo, então ela atua como uma base. E gerou H+, H3 ou mais, e OH-. Veja que agora, se eu olhar o equilíbrio D por esse lado, veja que agora aqui, esse aqui doa um próton para cá, então ele se comporta como ácido, e esse aqui se comporta como base, para gerar, então, as duas moléculas de água. Aqui, então, a gente chama o quê? Esse ácido 1 e o ácido 2. Aqui eu tinha a base 2 e aqui a base 1. Então, veja, esse é um derivado do ácido 1 e este é um derivado da base 2. Então, eu tenho sempre um par ácido-base conjugada aqui nesse meu sistema. Então, o ácido, são doadores de prótons, Então, quanto maior a concentração, mais, acima do valor determinado pela autodissociação da água. E a base são receptores de prótons. Então, eles diminuem a concentração dos íons H+, de qualquer substância que forneça OH-. Então, é uma base. Ela vai retirar H+, com a formação de água. Então, de novo, a água pode se comportar como ácido-base e é uma substância anfótera. A gente pode também ter uma outra definição envolvendo o solvente. Então, a gente pode definir que o ácido, ele aumenta a concentração de OH+, acima do valor determinado pela autodissociação da água ou do solvente, se eu não estiver trabalhando com o solvente aquoso. E a base, de novo, ela é algo que diminui a concentração de íons H+. Aqui a gente tem amônia, por exemplo, amônia interage com amônia, gerando amônio e o íon NH2-. Veja, nesse caso, eu tenho que essa espécie aqui doou um próton para esta daqui. Então, esta daqui, se ela doou um próton, ela gerou esta espécie. Deixa eu desenhar aqui. Veja, a partir do momento que essa aqui perdeu um próton, ela gera esta espécie aqui. Ela é a base conjugada, ela é derivada do ácido 1, então ela é a base conjugada desse ácido 1. E essa aqui que recebeu o próton, ela gera, então, NH4+. Então, essa aqui, essa espécie NH4+, ela é derivada da base 2 e ela é um ácido 2. Veja que aqui, no caso, o equilíbrio é deslocado, no sentido de que NH2- é uma base mais forte do que NH3. Então, a gente tem um deslocamento do equilíbrio nesse sentido. Porque essa é a informação que a gente está passando. Não tem como você bater o olho e saber do nada. O que a gente sabe é que essa base é muito mais forte do que esta base, que são as duas bases envolvidas nesse sistema. Então, o equilíbrio vai estar deslocado que, se essa é uma base muito forte, ela tende a receber esse próton muito maior do que esse aqui tem de receber. Então, eu desloco o equilíbrio nesse sentido. Seria semelhante ao falar da acidez deste. Esse aqui é um ácido muito mais forte do que a própria amônia. Então, ele tem a tendência a doar esse próton muito mais favoravelmente do que a amônia aqui teria de doar esse próton para formar essa espécie.
Então, as reações opostas e competitivas entre ácidos e bases, elas dizem para a gente o deslocamento desse equilíbrio. Né? Então, tudo vai depender dessas reações competitivas. Veja que aqui agora eu tenho espécies diferentes. Eu tenho HCl mais água, dando hidrônio mais Cl-. Veja, o HCl perdeu o próton, passou para cá, e gerou, então, Cl-. E a água... Só um minutinho, né? E a água, ela recebeu o próton do HCl, então ela se comportou como base, gerando, então, o ácido conjugado. Então, eu tenho minha base e o ácido conjugado, o ácido e a base conjugada. Então, toda vida que eu estiver tratando dos sistemas de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, eu vou ter essa situação de ácido-base conjugada. Veja, duas bases competindo pelo mesmo próton. A gente pode entender isso. Olha, eu tenho essas duas bases competindo pelo mesmo próton. As bases água e Cl-. Então, essa recebeu um próton nesse lado da reação, e aqui o Cl- está recebendo o próton desse lado da reação para formar. Então, o que eu tenho que observar é o quê? A água tem maior afinidade pelo próton do que o cloreto. Então, a água é uma base mais forte do que o cloreto. Né? E o HCl é o melhor doador de prótons que o íon H3 ou mais. O HCl é um ácido forte, é um ácido tão dissociado. Então, essa minha reação ela vai estar deslocada em que sentido? Deslocado nesse sentido. Exatamente de HCl doar o próton e a água de receber o próton. Então, eu teria, então, esse equilíbrio deslocado para cá. Na prática, esse equilíbrio, a gente considera que o ácido clorídrico está completamente dissociado. Ele é um ácido forte, ele está 100% dissociado. O equilíbrio é irrelevante, o equilíbrio da volta. Então, a gente desenha só, na prática, a gente desenha só uma seta quando a gente está tratando de dissolução do HCl em água. Então, aqui, novamente, se eu tiver uma espécie genérica HA, interage com a base, que é a água, de um ácido HA, gerando, então, o ácido conjugado e a minha base conjugada. Né? Lembrem sempre, o ácido e a base conjugada, elas são derivadas, né, das transferências do próton. Né? Então, para quem foi o próton? Quem doou o próton, a espécie que foi formada lá, vai ser se eu estou no ácido que está doando o próton, a espécie que eu formo do outro lado, daquele ácido, é minha base conjugada. Se aqui eu tenho uma base que está recebendo o próton, ela vai formar daquele lado o ácido conjugado. Então, sempre tenho o ácido e as bases conjugadas. No caso, HA e HA e A- são os ácidos, são os pares ácido-base conjugado, e água e H3 ou mais são os pares ácido-base conjugado da parte do lado da base. Então, numa situação como essa, a gente sempre tem pares de ácido-base conjugados, né? Então o produto do ácido após a doação do próton é sempre a base conjugada, e o produto da base, né, após aceitar o próton, é o meu ácido conjugado. Né? E os pares ácido-base conjugados, eles diferem em si por apenas um próton, que foi exatamente o próton que foi transferido, no caso do ácido, e o que foi recebido, no caso da base. Qual a força relativa desses ácidos? Né? Então, eu posso colocar isso numa escala para saber, então, para eu verificar se eu misturo uma substância com outra, como que no equilíbrio eu posso medir depois as espécies no equilíbrio? Eu verifico, será que o próton foi transferido ou eu recebi prótons? Então, ele é mais ácido ou é mais básico? E, claro, dependendo das concentrações relativas, a gente pode, então, determinar quem é um ácido mais forte e quem é um ácido mais fraco. Por definição, né, considera-se que um ácido forte é aquele que é completamente dissociado e ionizado em água. Então, no caso, a gente tem HCl, H2SO4 e ácido nítrico. Então, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Do ácido sulfúrico, o primeiro próton, são 2 prótons, o primeiro é forte. O segundo é perto de forte, mas não é ainda um ácido forte. A gente consegue ter uma constante de equilíbrio calculada tranquila para ela. Mas
aqui do ácido, que é esse aqui, tá vendo? O H, quando ele perde um próton, ele fica o HSO4. Essa é uma espécie ácida, mas ela não é mais um ácido forte. Ela é perto, ela tem um valor relativamente alto, mas ela não pode ser chamada de um ácido forte. Ela é mais forte do que outras, mas ela não é um ácido forte. Então, aqui, por definição, o nosso ácido forte em água é o próprio próton da água, o H3 ou mais. Essa espécie em água seria a nossa referência. Então, essas espécies todas são espécies fortes. E aqui eu tenho, então, ácidos que são ácidos fracos. Todos esses aqui, ó, são desprezíveis com relação ao H-, H2 e metano, por exemplo, você não vai ter nenhuma dissociação. Então, ele não é um ácido de jeito nenhum em água. Nem o H- vai ser um ácido em água, nem H2 vai dissociar em água. Entretanto, a gente pode também ter a mesma escala para as bases. Veja que aqui o ácido e a sua base conjugada, o ácido e a sua base conjugada. Veja que aqui todos esses aqui, se a gente começar a olhar para cá, a gente observa o quê? Que nesses casos, né, do íon metano negativo, hidreto e óxido, veja que todos eles são bases muito fortes, ou seja, elas vão tender a estar protonadas, então a tendência é elas estarem nessa forma, então a concentração delas em água vai ser desprezível, então porque elas vão estar na que forma 100% protonadas. Hidroxila é a nossa referência, né? Então todas essas são bases fortes, e daqui para cá eu tenho, então, estou enfraquecendo a força. Então a base aumenta nessa direção, contrário da força ácida. Claro, é mais fácil a gente entender. Se eu tenho uma substância que ela tem um caráter muito ácido, a base conjugada dela vai ser uma base conjugada fraca. E se eu tenho uma substância que é extremamente básica, o ácido conjugado dessa substância vai ser um ácido forte, exatamente para poder balancear esse nosso os equilíbrios. Então, quanto mais forte é o ácido, né, mais fraca é a base conjugada. O H+ é o ácido mais forte que pode existir no equilíbrio em solução aquosa, e o H- é a base mais forte que pode existir numa solução aquosa. O outro conceito que a gente tem é o conceito mais amplo, que é o conceito de Lewis. Né? Então, no conceito de Lewis, o ácido de Lewis ele é um aceptor de par de elétrons, enquanto a base de Lewis é um doador de par de elétrons. Então, muito disso vocês viram provavelmente lá no ensino médio. Né? Veja que ácidos e bases de Lewis não necessitam conter prótons. Então, é uma das teorias ácido-base mais gerais. Ela engloba várias situações que não são previstas nas outras. O de Arrhenius é o mais limitado de todos, né? Ele só vale mesmo para sistema aquoso e com prótons e hidroxilas. E no caso do ácido de bronzo e de ouro, ele já é um pouco melhor, porque ele trata de transferência de próton, mas aqui no de Lewis, você pode ter transferência de prótons, mas não é isso que é importante. O importante é o compartilhamento de pares eletrônicos. Então, veja, se eu tenho uma situação, se eu escrevo agora minha reação do tipo H+, mais OH-, dando água, veja, esse H+, ele vai interagir com o H- através do par eletrônico da hidroxila. Então, eu tenho que essa espécie se comporta como ácido, e essa espécie que compartilha o par de elétrons, que é o doador de par de elétrons, se comporta como base. Note que se eu tiver uma reação BF3, né, tetafluoreto de boro, e amônia, veja, o par de elétrons da amônia pode interagir com o sítio ácido do BF3, formando, então, essa espécie, onde está o compartilhamento dos pares eletrônicos. E aqui, no caso, então, esse foi o receptor de pares eletrônicos, e este é o doador de pares eletrônicos. Então, se você lembrar da estrutura de Lewis, para amônia você tem um par de elétrons, e no BF3, lembra que o boro aqui é um dos casos que a gente estudou, né?
ele está preenchendo o octeto dele, quer dizer, ele é estável com 6 elétrons, essa estrutura de Lewis do BF3, né? E veja que então ele consegue receber ainda 2 elétrons para completar o octeto. 2 elétrons que ele recebe para quem? Compartilhado da própria amônia. Né? Então, em compostos complexos, né, como os que a gente chama de compostos de coordenação, né, então todos os íons metálicos, eles atuam como um ácido de Lewis, e todos os ligantes, né, que são essas espécies que podem estar ligadas ao metal, se atuam como base de Lewis. Então, aqui eu tenho ferro 3 mais aquoso, quando reage com tiocianato, formando esse composto, a gente observa o quê? Que o ferro atuou como ácido de Lewis, e este daqui que recebe, veja, ele é até positivo, ele tem a deficiência de elétrons, e esse aqui tem excesso, então, par de elétrons que pode interagir com o ferro, gerando, então, esse complexo, né, esse íon complexo, e de um par que derivou de um par de reação ácido-base de Lewis. Né, então, um resumo dessas teorias é a seguinte, né, então, no sistema de Lewis, que é o mais amplo, a gente tem que o ácido é aquele que aceita pares de elétrons, né, por exemplo, o H+, aceita um par de elétrons, e a base é aquele que doa par de elétrons. No conceito no ácido de Bronsted-Lowry, veja que eu tenho que o ácido, por definição, é aquele que doa prótons, H+, ou H3, ou mais, e a base é aquele que aceita um próton, né, H+, ou H3, ou mais. Então, no conceito de ácido base de Bronsted-Lowry, a gente tem também envolvido o conceito de ácido de base conjugada. Então, essa espécie é o ácido que doou para cá, e essa é a base, essa espécie vai gerar a minha base conjugada, e essa base vai gerar um ácido conjugado. Então, eu sempre tenho o par ácido-base conjugada. Base, ácido conjugado. Em Arrhenius, que é a mais limitada das teorias ácido-base, a definição do ácido é aqueles que produzem H3 ou mais, não é substância que produz H3 ou mais quando são dissolvidos em água, e uma base é aquelas que produzem íons OH- quando dissolvidos em água. Esses outros dois conceitos não precisam ser em água. Arrhenius necessariamente é em água. O que é muito importante para a gente, quando está trabalhando com esses conceitos de ácido-base, é o que vocês já ouviram falar, que é a escala de pH. Né? Então, né, a gente está sempre observando, né, vocês já viram que a escala de pH é extremamente importante em biologia e nas transformações biotecnológicas. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no nosso corpo, né, as enzimas na boca, em geral, elas estão funcionando em torno de pH um pouco mais básico. Né? Já quando chega no estômago, né, as enzimas do estômago, né, pepsina, por exemplo, vai fazer hidrólise de proteínas em pHs mais ácidos, né, em pH perto de zero, e quando você chega no intestino, as enzimas, né, biliares e liberadas pelo fígado vão atuar essencialmente em pHs mais básicos, em torno de 8, 9. Então, é preciso que haja uma neutralização do suco gástrico quando você chega no estômago, exatamente porque aquelas reações vão se processar melhor nesse pH. O nosso sangue, né, ele é essencialmente mais tamponado, né, então a gente não tem variações bruscas de pH, variações bruscas de pH no sangue, bruscas, que eu digo, é de 0,2 ou 0,3 na escala de pH, às vezes é suficiente para você ter um desequilíbrio e às vezes levar até a morte do indivíduo. Né? Então, o sangue tem um pH extremamente controlado. Então, veja, a escala de pH, né, então, as concentrações de H+, né, em solução aquosa, elas são frequentemente muito pequenas, né, pois geralmente a gente trabalha em soluções diluídas. Veja, até mesmo na água neutra, veja que na água pura, né, quer dizer, água que não é neutra não é água pura, é água com alguma coisa lá que alterou o pH. Né? Então, na água, a concentração de OH+, e a concentração de OH- é 10 a menos 7. Então, para a gente não ficar trabalhando com esses números tão pequenos, né, em geral a gente expressa a concentração de íons H+, no que a gente chama de escala de P, na escala P, que é o negativo do logaritmo decimal da concentração.
Ou seja, eu vou definir pH como menos log da concentração de OH+, log na base 10, né, não confundir com LN, né, que é o logaritmo neperiano, né, é na base E, aqui é na base 10 mesmo, é o mais simples. Então, assim, sempre que toda vida em química que você vir esse Pzinho, e P é minúsculo e H é maiúsculo, né, então, esse P minúsculo vai estar associado a menos log da letra que você tem aqui. Para a concentração dos íons OH-, né, a gente expressa em termos do negativo decimal da concentração em mol por litro, que eu cheguei, então seria o POH. Então, POH, para a gente, a definição é menos log da concentração de OH menos. Né? Então, da mesma forma que eu tenho pH, eu tenho POH. Né? Vamos ver agora alguns exemplos. Por exemplo, aqui se a gente tem na água, se eu digo que a concentração de OH+, numa solução saturada de CO2, né, peguei CO2, borbulhei na água pura, e aí eu fui lá medir a concentração de OH+, e vi que é 1,2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Aí eu pergunto, qual que é a concentração, desculpa, qual que é o pH dessa solução? Veja, então, que o pH da solução de CO2, né, é o quê? Menos log dessa concentração aqui, 1,2 vezes 10 a menos 4. Então, menos log de 1,2 vezes 10 a menos 4 é 3,92. Deixa eu só colocar isso aqui para mostrar. Às vezes vocês não usaram log na calculadora antes. Então, muitas vezes você vai colocar log, né, de 1,2 vezes 10 a menos 4 é igual a isso, só que eu quero menos log, então é menos essa resposta. Então, é essa resposta vezes menos 1. É igual a 3,92. Ou você pode já fazer direto, né? Menos log de 1,2 vezes 10 a menos 4. Algumas calculadoras não aceitam começar com esse menos, então você testa na sua até para você já ficar esperto para saber se você não vai fazer conta errada. Mas lembra, pH vai dar uma concentração, vai dar um valor positivo. Né? Então, a escala de pH é uma escala positiva. Se você tiver com um número negativo, atenção que você fez alguma bobagem ou você esqueceu de multiplicar por menos 1. Na água neutra, veja que na água neutra a concentração de OH+ é igual à concentração de OH-, que é 1 vezes 10 a menos 7. Então, o pH da água neutra vai ser o quê? Menos log de 1 vezes 10 a menos 7. Se vocês também lembrarem, deixa eu fechar isso aqui, lembrar das relações de log, né? Então, log de x elevado a y é igual a y que multiplica log de x. Então, essa é o formalismo de logaritmo. Isso é lá da matemática, não tem nada a ver com química. Né? Então, veja que se eu tenho log menos log de 10 a menos 7, esse menos 7 exponencial vem para cá. Então, eu tenho menos 7 log de 10. Log de 10 na base 10 é 1. Né? Então, eu teria menos 7, menos 7 mais 7. Então, é esse valor que está aí. Pode fazer na calculadora, mas veja que essa é uma conta que não precisa de calculadora, porque é só mesmo uma definição mais simplesinha de log. Aqui do lado, a gente tem uma outra relação que é muito importante. Né? Eu estou mostrando para vocês a dedução dessa relação. Veja, KW, por definição, né, é igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Né? A nossa definição é essa porque a gente viu lá na constante de autoprotólise da água, de autoionização ou autoprotólise. Veja, se eu tiro log dos dois lados dessa equação matemática, eu tenho que log de KW, aqui log de H+, vezes OH-. As propriedades de log, né, se vocês lembrarem, a outra propriedade de log que a gente usa muito, log
de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então, essa multiplicação aqui transforma em 2 logs de soma. Né? Então, log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Então, daqui a gente tira o quê? Apliquei log dos dois lados dessa equação. Então, agora eu tenho que log de H mais log vezes log de OH-, H vezes OH- vai ser log de H mais log de OH-. Posso multiplicar isso tudo por menos 1. Né? Então, aqui vai ficar menos log. E substituir a constante de KW é 10 a menos 14, a gente sabe. A concentração de H+, eu não sei, vai depender da solução. Então, menos log de H+, mais menos log de OH-. Veja que isso daqui, ó, é a nossa definição de pH, e menos log de OH- é a definição de pOH. E menos log de 10 a menos 14 é menos 14. Então, eu sei o quê? Que em solução aquosa, em qualquer solução aquosa, a 25 graus, pH mais pOH é sempre igual a 14. Então, veja que daqui eu tiro a correlação de genérica de pH mais pOH é sempre igual a pKW. Se eu estiver trabalhando com outra temperatura, o valor de KW vai mudar. Então, eu tiro menos log do valor de KW e eu tenho, então, qual é a escala de pH. A gente diz que a escala de pH vai de 0 a 7, isso só é verdade a 25 graus. Se eu alterar a temperatura, a escala de pH ela pode variar um pouco. Claro que o valor de KW não varia de modo muito grande. Então, se você ainda está entre 15 graus e até uns 30 graus, você está trabalhando em torno de... é válida essa aproximação, na maioria das vezes. Se o seu problema... Não sei qual é o problema que vocês vão enfrentar na vida. Quando vocês tiverem algum problema que seja muito, muito, muito sensível, vocês podem se lembrar disso. Olha, se eu precisar do mínimo detalhe, sei lá, na terceira casa decimal o valor de pH, aí esse valor da temperatura vai ser um valor que vai afetar. Então, eu vou pegar o KW da água na temperatura que eu quero, sei lá, está olhando dentro do corpo humano, então 37 graus. Então, eu teria que pegar o KW a 37 graus, tirar o log, alterar, colocar o menos, e aí eu teria a minha escala de pH a 37 graus, que não vai ser 0 a 14, quer dizer, vai ser perto de 0 a 14, vai ser 0 a 14, uns quebradinhos. Né? Enfim, isso é ótimo para a gente saber qual é a nossa escala. Se você calcular um pH igual a 15 em água, você fez o quê? Errado, fez conta errada. Né? Você não pode chegar você mediu errado ou fez conta errada. Você não pode chegar em pH em água acima de 14, nem abaixo de 0. Não tem significado isso. Você, então, não está trabalhando com água. Ou a água não é mais o solvente. Você tem uma outra coisa que é mais do que água. Então, nessa escala de pH, é importante que muitas vezes a gente usa no nosso dia a dia, né, em vez de trabalhar com as concentrações de H+, e as concentrações de OH-, a gente então trabalha com essas escalas de pH, né, de 0 a 14. Claro, quanto menor for o pH, mais ácida é a solução. Por quê? Quanto maior esse número aqui, ó, de concentração de H+, lembra que é menos log, né, então 10 a menos 1 vai ser o menos 1 sai, desce, então vai ser 1, troca o sinal, porque é menos log, então é menos 1 dá mais 1. Então estaria na escala de pH igual a 1. Então veja que pH de 0 a 7, eu tenho a escala ácida. E claro, quanto mais próximo de 0, mais ácido. Quanto mais acima de 7 são soluções básicas até eu chegar em pH perto de 14. Veja que uma solução de NaOH 0,1 molar é pH essencialmente 13, né? E o suco gástrico, né, do nosso estômago, concentração em torno de 10 a menos 1, então eu tenho concentração perto de 1. E os demais, né, por pH do limão é 2, de refrigerante em torno de 3, vinhos em torno de 4, café de 5 e por aí vai. Né? Então, a nossa chuva normal é em torno de 6,
né? Mas note que chuva ácidas, você estaria na chuva ácida com concentrações de OH maiores do que o desejado, então você estaria aqui em torno de 3 ou 4, né? Em algumas chuvas ácidas, você pode até ter um pouco mais. Então, por definição, né, a gente diz que a solução é neutra quando pH é igual a pH, que é igual a 7, e as soluções são ácidas quando H+, é maior que 1 vezes 10 a menos 7, ou seja, eu estou na concentração, eu estou maior, estou nessa faixa de concentração, que equivale à faixa de pH menor do que 7. Em soluções básicas, a concentração de H+, é menor do que 10 a menos 7, né? Então seria essa concentração de H+, claro, predomina o H-, e o pH vai ser então maior do que 7. Note que a soma de pH mais pOH, aqui em todos os casos dá 14. 1 mais 3, 13, 14, 2 mais 12, 14, 3 mais 11, 14, até 7, 7, 14, e por aí vai. No laboratório, como que a gente faz para medir um pH? Então, a gente pode usar um pHmetro, né, é o equipamento que mede o pH. Existem de vários modelos. Esse aqui é um pHmetro de bancada. Veja, ele tem... Aqui é um processador com um visor, um leitor, esse é um braço de plástico que não faz nada, é só mesmo suportar. E aqui o eletrodo, são os eletrodos seletivos para H+. Então a gente tem um vidro, um sistema de vidro com soluções internas e medidas de eletricidade, que são funções da concentração de OH+, que estão nesse sistema. Esse aqui do lado, que vocês estão vendo, não é eletrodo, ele é um medidor de temperatura. Né? Então, para a gente saber, exatamente para eu poder até saber que eu estou medindo o pH na temperatura, em qual temperatura que eu estou medindo o pH, ou às vezes até para corrigir as variações desse eletrodo em função da variação de temperatura, porque a gente calibra o eletrodo antes de usar. Posso também ter um sistema portátil. Veja que esse aqui ele é portátil, eu posso igual uma caneta, do tamanho de uma caneta, né, ele pode ser levado para qualquer canto, funcionar a bateria. Então, se eu estiver no campo, né, fazendo uma medida em campo, eu não vou levar um desse, a não ser que eu carregue um geradorzinho para poder ligar isso na tomada. Né? Então, esse aqui, portátil, em geral, que a gente usa quando está fora do laboratório. Também faz a mesma, ele também é baseado numa membrana seletiva. É o método mais preciso para a gente medir pH. Existem outros métodos que são fitinhas coloridas, que são indicadores ácido-base coloridos, e que podem também ser bastante úteis no dia a dia, quando eu não estou interessado num valor específico. Eu não preciso saber se é 2,1 ou se é 2,2. Eu quero só saber se é entre 2 e 3, se é entre 3 e 4. Enfim, tem muitas situações que a gente realmente não está interessado no número exato, a gente está só interessado numa faixa, e aí, nesse caso, esses de indicador de papel, claro, é muito, muito, muito mais barato do que um equipamento desses, então, e você consegue, e é descartável, você pode fazer e usar várias vezes. Os indicadores de pH, nesse de papel, a gente depende, então, do que a gente chama de indicador de pH. Né? Veja, esses indicadores são pigmentos, né, que mudam de cor com a mudança de pH. Eles são, né, indicadores ácido-base, em geral eles são ácidos e bases orgânicas fracas. Né, veja, nessa situação, é uma situação também de equilíbrio. Né? Eu tenho um indicador, né, na forma ácida, H indicador, que pode se dissociar em H+, mais indicador menos na forma básica. Então, né, ele perdeu esse próton, então aqui é a minha base conjugada. Veja, do jeito que essa equação está escrita, o meu equilíbrio é a constante do indicador vai ser igual a H+ vezes indicador menos, dividido por H-ind. Né? Então, veja que eu só apliquei a nossa velha conhecida definição de equilíbrio. Veja que isso daqui, eu posso colocar H+ em evidência, então eu teria que a K-ind é igual a concentração de H+ vezes, deixa eu colocar aqui vezes a concentração de indicador dissociado na forma básica pelo indicador na forma ácida. Se eu uso o artifício matemático de tirar o log aqui e tirar o log aqui, desses dois lados da equação, eu tenho que log de K-ind, desculpa, eu estou tirando menos log. Menos log aqui, então eu tenho P de K-ind é igual a menos log de K-ind,
que é igual a menos log de H+, que é o pH, menos log de Ind dividido na forma básica, dividido pela forma ácida. Então, veja que agora eu tenho que pKind é um valor conhecido, né? Eu posso determinar, medir isso. E veja que agora eu sei que essa relação indicador sobre Hind pode ser, digamos, 1:10 ou 10:1. Se eu altero, dependendo do valor de pH que eu coloco, que eu estou trabalhando, eu posso alterar essa relação. Então, na prática, o que a gente verifica é o quê? É que o nosso olho consegue verificar essas variações de cores com tranquilidade quando é de 1:10 ou de 10:1. Então, eu teria que um indicador bom, ele ocorre numa faixa de pH onde o pKind varia, é o pKind mais ou menos 0,1. Então, por exemplo, dependendo de um fenolftaleína, por exemplo, é um dos indicadores mais comuns, né? Veja que ele, em geral, a viragem dele é de incolor quando o pH é menor do que 8 e para rosa quando o pH já está por volta de 10. Então, o pKind dele é por volta de 9. Então, mais ou menos 1. Então, o pKind é em torno de 9. Então, eu sei que a viragem dele, a mudança de cor, segura é em uma faixa de pH que vai de 8 a 10. Então, eu teria essa viragem. Existem vários outros indicadores. O amarelo de alizarina, por exemplo, né, ele é utilizado quando eu quero fazer medidas entre 10 e 12. Né? Então, abaixo de 10, ele é amarelo. Então, veja que se eu coloco esse indicador e a solução está amarela, eu não tenho como saber qual é o pH, mas eu sei que é o quê? Menor do que 10. Se ele for maior do que 12, ele já está vermelho. E a transição em torno de 11. Então, se eu combino numa faixa várias desses indicadores, no papel com vários indicadores, eu posso comparar essas faixinhas coloridas, essas coisinhas coloridas, então eu saber em que faixa eu estou entre esse e aquele. Isso a gente chama de indicador. Aqui tem um exemplo de uma situação onde eu tenho uma alteração, uma titulação, né, nesse Erlenmeyer contém a fenolftaleína na forma ácida, né, então, aí aqui eu estou colocando base, está pingando base aqui, até um determinado momento, onde o pH passa de 9,4, então eu tenho o que a gente chama de faixa de viragem, e eu mudo de incolor nesse pH para até essa faixa aqui, que já é, então, completamente rosa. Então, a minha titulação eu estaria medindo por aqui assim, eu sei que aqui já passou, então eu já consigo enxergar a cor rosa permanente. Então, eu já teria, então, a forma, eu já sei que o pH já passou do incolor, né, que é a faixa incolor, então eu já estou em torno de 8 a 9 nesse ponto aqui. Né? Isso vocês vão utilizar muito em química analítica, porque vocês vão fazer titulações e os indicadores, né, práticos, porque a gente sabe, dependendo da força do ácido, em qual pH que eu vou terminar a minha titulação, ou que eu veria a neutralização ou a viragem, que a gente chama de viragem. Então, eu posso escolher o indicador em função dessa faixa do pH que eu estou trabalhando, para eu ter uma maneira fácil de ver, sem precisar estar com um pH-metro aqui dentro. Porque o pH-metro, lembra, ele é mais caro. E também exige um aparato bem mais complicado de trabalhar, porque eu não posso ficar batendo, o eletrodo pode quebrar, ele é de vidro. Então, é mais seguro para titulações do dia a dia. Por exemplo, imagina você estar numa indústria de grande movimentação. Uma indústria que a gente sabe que usa isso o tempo todo, indústria do leite. Né? Então, quando todo carregamento de leite que chega na indústria de leite, ele precisa ser testado se aquele leite está com pH adequado. Né? Então, é feita uma pequena titulação rapidinho, na porta, na boca do caminhão ainda, porque aquele leite não vai ser misturado com nenhum leite da fábrica se o pH estiver alterado. Porque o pH alterado significa que vocês já comeram coalhada, vocês sabem que o leite, quando coalha, aumenta a concentração de ácido lático, então ele se torna mais azedo, ou seja, você aumentou a concentração de ácido
no seu sistema. Então, um dos indicadores é quando a concentração de H+ no leite saiu da faixa esperada, significa então que ele já pode estar se deteriorando. Então, ele já estava fermentando antes de chegar. A indústria não tem como saber como que aquele leite foi coletado e armazenado. Então, um dos parâmetros que é avaliado, entre os vários parâmetros que são avaliados, é o pH. Muito sensível e muito rápido, né? E você pode, então, determinar rapidamente se pelo menos está na faixa correta. Outros indicadores, 3 vezes 10 a menos. Então, veja, se eu quisesse calcular a viragem, seria o quê? O PK dele seria o PK, eu sei que é menos log, porque P é menos log de K, 1,3 vezes 10 a menos 5. Então, se eu venho aqui na calculadora, vou pegar aqui a calculadora. Log menos log de 1,3 vezes 10 a menos 5, isso dá 4,88, que é 4,9, então a faixa de viragem é mais ou menos, em torno de mais ou menos 1, a gente teria então entre 4,4 a 6,2, 0,5 a 0,5, porque ele está sendo bem, nesse caso está sendo bem conservador, né? Mas veja que a transformação que a gente está observando na prática é uma transformação química onde ocorre uma transferência de próton, né? Então, aqui ele perdeu o próton para o meio, né? Então foi perdido esse próton aqui, veja, quando esse próton foi perdido, essa parte eletrônica toda foi reestruturada, e agora eu formei 2 sistemas aromáticos, este e este. Esse aqui já existia, né? Isso vocês provavelmente estão estudando lá ou vão estudar lá em química orgânica, né? A conjugação, você aumentou a conjugação nesse sistema daqui para cá. Se eu tiro o próton, né, se eu coloco o próton no sistema, esse próton vai entrar aqui nesse nitrogênio. Quando ele entrar aqui, então eu vou ter toda uma transferência de elétrons, essa cadeia de elétrons, eu vou ter então essa espécie que é vermelha e essa espécie é amarela. E essa viragem ocorre exatamente quando, se eu tenho muito disso daqui e pouco disso, eu enxergo vermelho. Se eu tenho muito disso aqui e pouco desse daqui, eu enxergo amarelo. Se eu tenho uma mistura mais ou menos polar dos dois, eu vou enxergar uma cor laranja, que é o meio do caminho. Então, os indicadores mais úteis que a gente tem para viragens, se a gente puder trabalhar, é aquele que é de incolor para colorido. Porque o primeiro traço de cor você já começa a ver. Quando é de colorido para colorido, você pode ter transição meio que um degradê, que às vezes pode ficar um pouco difícil de você enxergar. Por exemplo, de amarelo para azul. Então você tem um verde no meio. Então uma hora você vai estar com amarelo, aí até esse amarelo ficar meio um amarelo esverdeado, aí você já vê, começou a aparecer um azul aqui no meio do caminho, né? Ou você está no azul e aí começa a ver um verde, só que tem algumas situações que é difícil você até reconhecer muito bem um verde, de um verde azulado, um azul esverdeado, enfim. A gente tem esses vários indicadores até para ajudar a gente a trabalhar com essas determinações de pH. Então, como que a gente classifica, né? A gente já viu que a gente pode classificar os ácidos como fortes e fracos, e como que são esses equilíbrios nos ácidos fortes e os equilíbrios nos ácidos fracos. A gente vai ver isso agora, né? Então, veja, a gente já viu definição de pH, né? A gente viu constante de autoprotólise da água, a definição, então, as regras de autoprotólise, que a gente viu, então, que pH mais pOH é igual a P do kW. No caso da água, em torno de 25 graus é igual a 14, então pH mais pOH é igual a 14. Então, se eu calculo um pH, eu sei como calcular o pOH, que vai ser o quê? 14 menos o valor de pH, e vice-versa. A gente viu que as concentrações já existem 3, né, teorias que explicam ácidos e bases, a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis. E a gente viu também que
esses sistemas são em equilíbrio, e eu posso explorar o equilíbrio de substâncias coloridas, que eu posso chamar de indicadores, para ajudar a determinar ou a calcular ou a determinar o pH de várias soluções. Mas eu também posso medir diretamente o pH usando um pHmetro, ou de bancada, ou um pHmetro portátil. Então, os ácidos fortes, né, eles são eletrólitos fortes, então eles se dissociam completamente, não todo ácido forte se ioniza completamente em solução. Veja que essa frase é a mesma frase de cima, exatamente a mesma frase de cima, só está com outras palavras. Mas veja, dizer que um eletrólito forte significa o quê? Ioniza completamente. Então, por isso que eu estou dizendo, essa frase de baixo está repetindo a frase de cima, apenas com o conceito de que um eletrólito forte é aquele que se ioniza completamente em solução. Então, em água, os ácidos fortes mais comuns são HCl, HBr, HI, né, HNO3, ácido perclórico, ácido clórico, perclórico e ácido sulfúrico. Então, esses são os ácidos fortes mais comuns. A gente vai considerar o quê? Que esses ácidos vão estar completamente dissociados. Então, não vou escrever equilíbrio para eles. Eu vou escrever uma seta única. Então, HCl mais água não vai dar equilíbrio, vai dar H mais Cl menos. Ácido nítrico mais água vai dar H mais NO3. Então, eu não vou medir a concentração. Essa espécie não vai existir não dissociada dentro do sistema aquoso. Eu posso simplificar, né? Então veja que aqui eu posso omitir a espécie água. Na hora que eu tiro a água do sistema, eu posso escrever então HNO3 aquoso. É a mesma coisa que H mais aquoso, mais NO3 menos aquoso. Né? Então, em soluções ácidas, se o ácido é forte, veja que o se está destacado aqui. Se o ácido forte for a única fonte de H+, né, se eu tiver outras fontes, aí não dá. Né? Então, qual é o pH, né, de uma solução concentrada inicial do ácido? O pH da solução vai ser igual a concentração inicial do ácido em quantidade de matéria, né, menos log daquele valor. Por exemplo, se eu tenho HCl, se eu digo a concentração de HCl 0,1 mol por litro, o pH é igual a menos 2. Por quê? 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, não é? Então, se eu tiro log, então menos log da concentração de H+, é menos log da concentração de 10 elevado a menos 2. Menos 2, exponencial passa para cá, então é menos 2 log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, menos 2 mais 2, isso dá mais 2. Então, pH é 2. Alguém pode me dizer, e eu vou ficar esperando a resposta, qual a concentração, qual o pH de uma solução em HCl, cuja concentração é 10 a menos 9 mol por litro? Não, eu quero saber qual é o pH. Qual o pH dessa solução? Igual a gente fez aqui, aqui em cima a gente fez a concentração de 1 vezes 10 a menos 2 de HCl. Se eu tivesse 10 a menos 9 de HCl, qual seria o pH dessa solução? Menos 9? Teria que... A Dilma colocou menos 9. Veja, nesse seu raciocínio, seria mais 9, não é? Porque é menos 9. Quanto? 8? Não é 9, não.
professor. Né? Vamos lá. Se você aplica a fórmula diretamente, você vai chegar no número 9, não é? Você vai chegar que o pH seria 9. Agora vamos interpretar o que esse número está dizendo. O pH 9 é ácido ou básico? Uma solução com pH 9 é uma solução ácida ou uma solução básica? Básica. Básica, não é? A gente viu que acima de 7, pH acima de 7 é básico. Veja que tem um problema muito sério aqui. Veja, eu tenho ácido clorídrico, que a gente disse que é um ácido forte, então ele está sempre dissociado. Veja, eu coloquei um ácido na água, e como que ele vai dar uma solução básica? O que está acontecendo aqui é que a gente tem que agora olhar não só o fato de que eu estou colocando um ácido em água, mas lembre, eu tenho que observar quais são as fontes de H+, que eu tenho no meu sistema. Aqui, era dizendo, se o ácido forte for a única fonte de H+, no meu sistema. Não é o caso quando eu tenho 10 a menos 9. Por quê? Quando eu tenho HCl... Peraí. Eu fiz alguma coisa aqui. Veja, quando eu tenho HCl em água, eu tenho duas fontes de prótons, não é? Eu tenho essa fonte de próton e essa fonte de próton. Veja, em água em sistema neutro, sem o HCl, a gente sabe que a concentração de H+ é em torno de 10 a menos 7, na ausência de HCl. Concorda? Água pura. Água pura, a concentração de H+ está em torno de 10 a menos 7. Veja, a fonte de HCl, quando eu coloco HCl em torno de 10 a menos 2, veja que mesmo que essa contribuição aqui varie, ela não me interessa muito, porque quem está determinando a minha concentração é essa daqui. Eu tenho 10 a menos 2 de H+, que está vindo do próprio HCl que eu estou colocando. Quando agora eu olho essa situação de 10 a menos 9, veja que agora em 10 a menos 9, o que aconteceu? Aqui não é mais 10 a menos 2, a contribuição de H+, que está vindo do HCl, é 10 a menos 9. Veja que a contribuição de H+, que está vindo do HCl, ela é miserável comparada com a contribuição do H+, que já existe na água sem a presença do HCl. Então, percebam que, nesse caso, a contribuição que é negligente, que eu não preciso me interessar, que não faz sentido, é a concentração do H+, que está vindo do HCl. Então, qual seria o pH dessa solução? 7. Seria essencialmente 7. Por quê? É como se eu não estivesse colocando nada. 10 a menos 9 é tão pouco que a solução aquosa é como se ela tivesse pura. Então, o pH da água não vai alterar quando eu coloco 10 a menos 9 de HCl. Então, percebam, toda vez que vocês fizerem a conta, é sempre bom correlacionar com o fenômeno que vocês estão analisando. Veja, a gente estava analisando um ácido dissolvido, um ácido que a gente sabe que é um ácido forte, dissolvido em água. O problema é que a concentração dele, ele pode ser um ácido forte, mas a concentração dele é tão miserávelzinha que ele não fede nem cheira dentro desse volume de água. Então, ele não vai ter influência em alterar o pH da água. Quando eu tenho a adição de HCl 10 a menos 2, numa água que estava com concentração de H+ 10 a menos 7, veja, é 10 a 5 vezes mais concentrado. Então, eu vou ter uma concentração muito grande de H+. Então, a concentração que vem do próton da água não vai... A reação de autoprotólise da água vai influenciar pouco do ponto de vista de contribuição de H+, para essa determinação do pH. Então,
Na prática, o que a gente observa? Se a concentração e quantidade de matéria do ácido, né, for menor que 10 a menos 6, a autoionização da água precisa ser considerada. E aí, claro, a gente vai ter um problema mais sério. Eu não vou, em geral, pedir para vocês calcularem situações onde vocês estão perto, muito perto desse caso. Né? Eu poderia pedir para vocês calcularem situações extremas, ou ácido muito maior, né? Então você ia usar isso daqui, fazer a conta igual a gente está fazendo, desconsiderando a autoprotólise, ou em situações desse tipo aqui, onde a gente desconsidera o ácido e considera 100% a autoprotólise. As condições intermediárias, onde você tem em torno de 10 a menos 6, isso envolve você ter uma situação onde agora você tem que calcular os dois casos, você não pode desprezar. Isso vocês vão se matar em analítica. Eu não vou cobrar de vocês agora, porque eu quero que vocês saibam o básico aqui. Porque, veja, esse problema que eu estou pulando aqui vai ser o problema em analítica. Se vocês não estiverem dominando esse daqui, vocês vão ter que dominar esse daqui, mais esse problema onde você não pode desprezar as situações extremas, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, quando a gente tiver em torno de 10 a menos 6, muita atenção. Então, toda vida que você vir soluções com concentração em torno de ácido ou de base perto de 10 a menos 6, já fique esperto que problemas à vista. Você não vai poder usar essa fórmula diretamente, porque a concentração de H+, ou a concentração de OH- vai ser influenciada pelos dois equilíbrios, o equilíbrio do ácido, ou base, e o equilíbrio da própria água. Se você está acima de 10 a menos 6, né, 10 a menos 7, por aí, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, aí você pode usar sem muito drama, né, a consideração de que a concentração, a reação de autoionização da água pode ser desprezada sem maiores repercussões. Como que a gente utiliza essas situações de ácidos fortes e ácidos fracos? Veja, para o ácido forte, a gente definiu que ele está sempre dissociado, então não faz sentido chamar de equilíbrio. Já o ácido fraco, ele está parcialmente ionizado em solução. Então, uma vez que ele está parcialmente ionizado, agora eu tenho um problema, porque agora eu vou ter, de fato, um equilíbrio. Então, ele vai existir, ele vai coexistir em duas formas. Uma forma, ele vai existir a espécie ionizada e a espécie não ionizada, simultaneamente em solução. Então, ele tem uma mistura dos íons, ácido ionizado e não ionizado. Consequentemente, os ácidos fracos estão em equilíbrio. E esse equilíbrio, para a gente, é definido como essa constante Ka. Ka é a constante de dissociação dos ácidos. É sempre esse nome, é sempre essa letra. Kw para dar água, o W é de água em inglês, né, water, e A de ácido. Então, constante de dissociação do ácido, Ka. Ela é sempre definida como Ha mais água, dando H3 ou mais H+. Desculpa, mais A menos. Ou, se você quiser a forma simplificada, né, onde não inclui a água explícita, você coloca HA, que está em equilíbrio com a espécie H+, mais A menos. Veja aqui, a nossa definição de Ka, do jeito que está escrita, é... Eita, aqui está faltando, para variar, estão faltando os mais, os menos, as iguais. Então, veja que a forma da equação é a forma da equação de equilíbrio que a gente já sabe. Concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração de HA. Né? Então, veja, quanto maior for o Ka, a constante, maior é o ácido. Veja, se Ka é muito maior do que 1, o ácido estará completamente ionizado e o ácido é um ácido forte. Ou seja, para Ka ser maior, muito maior do que 1, significa que isso, concentração de H+, vezes a concentração de OH-, é muito maior do que isso daqui. Então, esse produto é muito maior do que esse, significa que eu estou, então, essencialmente, com ácido dissociado.
Então, aqui tem alguns Kas de vários ácidos fracos. Veja que dentro dos ácidos fracos, alguns ácidos são mais fortes do que outros. Não são ácidos fortes, mas são mais fortes. Então, prestar muita atenção quando vocês estiverem lendo, para não confundir isso, né? Um ácido é mais forte que o outro, não implica que é um ácido forte. Né? Você pode ter duas coisas que são fracas, mas uma é menos fraca, então não é mais forte, sem ser forte. Então, aqui HF, por exemplo, HF é um ácido fraco, mas ele é um ácido mais forte, por exemplo, do que ácido benzoico. Aqui é um ácido benzoico, veja, HF, 6,8 vezes 10 a menos 4 é o valor de Ka. E para o ácido benzoico, 6,3 vezes 10 a menos 5. E aqui vai ficando cada vez menos ácido. Um fenol, por exemplo, é um composto orgânico que tem caráter ácido, mas veja que a constante de acidez dele é 1,3 vezes 10 a menos 10. Né? Então, aqui a gente tem vários compostos, tanto sistemas orgânicos, ácido cianídrico, né, que é o ácido que libera na mandioca brava, aquela que mata, né? Então, em geral, o povo morre, o gado morre, quando come macaxeira ou mandioca. Mandioca, que não é macaxeira, é por HCN, né? Então, você tem compostos nas folhas e... Diga. Eu não ouvi como... Não, aqui a gente come macaxeira, né? Por exemplo, aqui no Nordeste, nosso Nordeste, usa o nome macaxeira e mandioca para indicar. Macaxeira é a comestível e mandioca é a que você não vai comer. Você vai fazer farinhas e torrar, e se você estivesse no norte, ia fazer tucupi e por aí vai, né? Mas no sul e sudeste, eles usam mandioca brava mandioca e mandioca brava, né? Que aí seria a mandioca, mandioquinha, que é comestível. E morre por quem? Como? Eu não ouvi? E morre por quem, professor? Porque a planta, ela produz, como mecanismo de defesa dela para insetos, né? E, claro, ela não fez isso para matar a gente, porque ela nem sabe, a gente não é tão importante, né? O mais perigoso para ela é inseto, né? Então, ela se protege que quando você quebra, quando você corta as células, ela libera umas enzimas e essa planta é cheia de compostos que têm CN. Então, há uma hidrólise desses compostos e libera ácido cianídrico, HCN. Né? Ácido cianídrico é a fonte de cianeto. Né? Então, ácido cianídrico CN, ele é um ácido fraco que se dissocia em H+, mais CN-. Então, é esse cianeto que é extremamente tóxico. Né? Livro de Agatha Christie, por exemplo, a Agatha Christie adora matar o povo com cianeto, né? Então, porque o cianeto, ele se liga ao ferro da hemoglobina e em várias outras enzimas que têm ferro 2, de maneira muito forte e irreversível. Então, a pessoa acaba morrendo como se estivesse sem fôlego. Meu Deus. Né? Então, na prática, a concentração de ácido cianídrico, o que determina se a mandioca, o que diferencia a mandioca da macaxeira é a concentração de ácido cianídrico que ela produz quando ela é cortada, né? Cortada, cozida e por aí vai. Então, na maioria das vezes, quando a gente está cozinhando, a gente já está eliminando uma parte, cozinhando, fritando e por aí vai, a gente elimina já uma parte desse ácido, porque HCN é um ácido volátil, né? Os índios na região norte, eles preparam maniçoba e tucupi. Né? A maniçoba é a folha da mandioca que eles cozinham em torno de 7 dias. Passam em torno de 7 dias cozinhando em temperatura muito baixa. Por quê? Porque, eventualmente, ao longo de 7 dias, você tem um equilíbrio. O HCN que vai para a solução aquosa, como a temperatura é fervendo, é alta, você acaba eliminando, ele é gasoso, ele acaba sendo eliminando. Quando o pessoal faz farinha, nas casas de farinha, você torra. Então, na hora que você está torrando,
o HCN é um gás, ele é gás, bom, ele pode ser solúvel em água, mas ele é originalmente um gás. Então, ele acaba sendo eliminado para a atmosfera, e aí a farinha fica com conteúdo de cianeto pequeno, né, que não é suficientemente tóxico para ser venenoso. Tudo na vida é função de concentração. Qualquer toxicidade que você for trabalhar, né, o álcool, ele é tóxico numa determinada condição. A gente bebe, né, vinhos e cachaças e tudo mais, mas se você passa de um limite, ele se torna tóxico. A água pode se tornar tóxica. Se você tiver a concentração muito alta, você acaba diluindo os eletrólitos do corpo. Então, no nosso corpo, todo remédio e todo veneno é só uma questão de dose, né? Então, qual a dose? Aqui é a mesma coisa, né? Então, os processos de manufatura das farinhas e comidas típicas, né, dependendo, em função dessas de mandioca, são todas controladas em função da concentração de HCN, para eliminar o HCN do sistema. Mas veja, é um equilíbrio. É tudo explicado e tudo entendido em função do equilíbrio, né? Claro, quem está nos cursos de agronomia, por exemplo, quem trabalha nessa parte de mandioca, grandes culturas, está, né, dentro das disciplinas de grandes culturas, eles medem, né, no laboratório, fazem uma titulação para determinar quanto de ácido cianídrico é produzido em determinada variedade, né, até para separar uma variedade que é comestível para a gente e uma variedade que é para ser feita farinhas e comidas e tal. Veja, se a gente considera qual é a relação, que a gente pode agora estar interessado na relação entre o pH e o pKa, né, da mesma forma que a gente viu que o Ka é definido dessa forma, a gente pode, se eu aplico menos log de Ka dos dois lados dessa equação matemática, a gente observa o quê? Que eu tenho menos log de Ka é igual a menos log da concentração de H+, concentração de A dividido por HA. Veja só, é matemática aqui pura, né? Só apliquei o log aqui. Veja, menos log de Ka é o que eu estou calculando. Aqui eu posso separar, olha, esse vezes esse dividido por esse, eu posso pegar esse aqui e colocar em evidência, então eu posso fazer log de HA menos log de HA dividido por HA, né? Eu só separei os dois pedaços. Então, veja que aqui eu tenho o quê? Menos log de H+, é a minha definição de pH. pH. Menos log de Ka é a minha definição de pKa. Então, eu sei que o pKa é igual ao pH, o valor de pH, menos log da concentração relativa entre a base conjugada e o ácido fraco. A concentração do ácido fraco que não ionizou e a sua base conjugada. Na situação, quando exatamente a concentração de H- for a concentração de HA, esse for igual a esse, eu tenho log de 1. Log de 1 é 0. Né? Log de 10 é 1, log de 1 é 0. Então, o pKa vai ser igual ao pH. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem de calcular os pKas. Eu vou calculando essas concentrações ao longo, né, de variação, vou variando o pH e calculando essas concentrações. Em algum momento, quando eu tiver que essas espécies, quando essa concentração for igual a essa concentração, o valor de pH que isso acontece vai ser o valor de pKa que eu estou querendo determinar. Então, aqui vem um primeiro exemplo, né, um primeiro problema. Né, se a gente usar o Ka para calcular o pH de uma solução aquosa ácida. Né, veja que a gente calculou o pH de um ácido forte. Não tinha segredo. É a concentração de H+ daquele ácido. Lembrando que se tiver acima de 10 a menos 6. Se a concentração for muito mais baixa, aí essencialmente a concentração da própria água, porque você tem uma solução muito, muito diluída. Quando você tem um ácido fraco, essa situação não é mais tão simples. Por quê? Agora, o ácido fraco, você não vai poder considerar que a concentração do ácido é igual à concentração de H+. Por quê? Porque ele não se ioniza completamente. Uma parte do H+ não vai ser liberado
ele vai permanecer ligado no A. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, escrever as equações químicas balanceadas do equilíbrio e da expressão de Ka. Depois, a gente vai escrever as concentrações iniciais e verificar todas as espécies que são relevantes, para parar de se preocupar com as espécies que não são importantes. E depois, a gente vai escrever as concentrações no equilíbrio em função da variação de X. Ou seja, chama o IV para ajudar aqui a gente de novo. Então, variação de X, que vai ser a mudança na concentração de H+. Então, é a mesma coisa que a gente fez na aula passada para os outros equilíbrios e acabou de fazer hoje, né, para aquele exemplo que a gente fez na resolução do exercício. Para quem estava na aula de exercício, né? Então, olha só, calcule o pH de uma solução 0,03 de ácido nitroso. Ácido nitroso é HNO2 e o Ka dele foi dado, 4,5 vezes 10 a menos 4. Então, veja, a primeira coisa é eu escrever o meu sistema, tudo que tem. Então, vamos lá. Foi dado que eu tenho concentração inicial, né, de ácido nitroso é 0,036. Ácido nitroso é um ácido fraco, que ele vai se dissociar como HNO2 se dissociando em H+, mas em NO2-. Pronto, então isso aqui vocês têm que saber e dissolver. Aí você vai colocar as espécies predominantes em equilíbrio. Então, vamos lá. O que eu posso ter em equilíbrio? H+, que está vindo aqui, NO2-, que é essa espécie, e HNO2, que é essa espécie. Pronto. Eu tenho também a água, não é? Vou escrever aqui, água, que se dissocia em H+, e OH-. Veja, só que aqui a concentração do ácido nitroso é relativamente alta, comparada com as concentrações de H+, e OH- que vem só da água. Então, eu posso ignorar esse sistema daqui. O número vai ser exato? Não, vai ser um número aproximado, mas vai ser uma boa aproximação, porque eu estou realmente muito distante, esses valores são muito distantes desses valores aqui de H+, e OH-, só que vem da água pura. Então, vou ignorar esse pedaço. Próxima etapa, escrever a constante. Então, se aqui eu tenho esse equilíbrio, todo equilíbrio é definido por uma constante de equilíbrio. Nesse caso, eu escrevi a dissociação ácida, porque foi dado Ka. Então, Ka é o quê? Ka vai ser sempre alguma coisa HA dando H+, mais A-. Né? Então, isso tem que ser sabido. Então, coloco então a minha equação na forma adequada, e agora eu vou fazer o quê? A parte de variação do equilíbrio. Chamo o IV aqui. Então, no início, está aqui a minha equação balanceada do equilíbrio. E vamos lá, no início, o que eu tenho? No início eu tenho 0,036 de ácido nitroso. Eu não tenho ainda, antes de chegar no equilíbrio, eu não tenho nada desse, nem nada desse, porque não existia isso, era água pura que estava lá. Então, eu estou considerando, em vez de considerar 10 a menos 7 e 10 a menos aqui, eu estou considerando que aqui é zero, H+ é zero, então esse aqui é zero, e esse aqui é zero também, não tinha esse ânion em solução. Eu vou, então, ter uma variação, uma parte desse equilíbrio vai começar a acontecer. Então, uma parte do H+, vai se dissociar, formando H+ aqui, e, claro, a quantidade de H+ que forma aqui, por estequiometria, vai ser a quantidade de NO2- que vai formar aqui. No equilíbrio, então, vai ser o quê? Isto mais isso, que então é 0,036 menos X, essa é a concentração do ácido nitroso não dissociado no equilíbrio. A concentração de H+ vai ser o quê? Zero, que ele tinha mais o X, e do nitrito vai ser esse mais X. Então, agora eu vou para usar o quê? A minha equação do equilíbrio. Veja, a equação do equilíbrio é essa daqui, então eu vou colocar Ka é esse aqui. H+, X, HNO2- nitrito, X. Então, X vezes X, X ao quadrado. Concentração de HNO2, essa daqui, ó, 0,036 menos X. Vem para cá. Pronto, faz o quê? Agora a matemática pura e simples. Resolve essa equação do segundo grau. Passa para cá, multiplica, arranja. Você tem, então, essa equação no formato x ao quadrado mais, né, ax mais b, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, você teria essa daqui. Vamos lá, você tem, então, duas raízes para o valor de x.
X pode ser 3,8 vezes 10 a menos 3 mol, ou menos 0,40, ou menos 4,3 vezes 10 a menos 3 molar. Veja, esse daqui é o valor de X. Veja que X aqui negativo e X aqui negativo não tem significado físico. Né? Então, eu não vou usar, é uma solução matemática, mas ela não tem significado físico, porque X é o quê? Seria a concentração de H+, a concentração de nitrito. Eu não posso estar devendo nitrito que eu nem coloquei e que nem tinha aí. Então, não posso ter concentrações negativas. Então, esse não vai, então eu só vou usar esse valor aqui. Veja, nesse caso, X é exatamente a concentração de H+, que eu estou querendo calcular. Né? Então, eu vou, então, saber que a concentração de H+ é igual a X, e X é 3,8 vezes 10 a menos 3. Ele quer saber o pH, não queria saber a concentração de H+. Então, eu tenho que fazer o quê? Menos log desse valor. Então, menos log de 3,8 vezes 10 a menos 3 é exatamente 2,42 é o pH, então, dessa solução. Então, por exemplo, tem uma solução de ácido acético, pH, o pK é tanto. Dependendo da concentração, qual o pH da solução de ácido acético? Né? Qual o pH? Então, veja que aqui a gente calculou o pH de uma solução que eu conhecia o Ka e foi dada a concentração. Eu posso fazer o contrário também. Eu posso, por exemplo, medir o pH e querer determinar quanto é Ka. Ou medir o pH e querer saber qual é a concentração de ácido total que eu tenho no meu sistema. Né? Então, essas também são perguntas que são possíveis. Né? A gente só tem 5 minutos. Eu não queria fazer esse pedaço aqui. Esse pedaço agora já é o contrário. Né? Eu sei o pH e o Ka do ácido e eu quero saber a concentração daquele sistema. Né? Por exemplo, olha, eu tenho vinagre em casa, eu sei que o vinagre que a gente compra em casa é uma solução de ácido acético. Veja, se eu pudesse medir, se eu conseguisse medir qual era o pH, que é fácil de medir, eu coloco o pH-metro lá dentro, eu sei o valor de Ka do ácido acético, que já é tabelado, já foi determinado, eu poderia então saber qual é a concentração de ácido acético, até para saber se o povo está vendendo corretamente ou está sacaneando com a gente no supermercado. Então, assim, essas são... A gente resolve esse exercício na próxima aula. Alguma dúvida, gente? De maneira geral, algum conceito, algo que vocês não estão entendendo? Alguma curiosidade? Pronto. Não, química analítica é outro conjunto de professores. Obrigado. Fala aí. Hã? Como? Não, a gente tem gente muito boa em química analítica. Mas você vai ter mais de 50 professores na universidade. É, não, vocês vão ver. Química analítica é legal. É isso aqui, é essa parte aqui, é muito equilíbrio. É essa parte que vocês estão vendo agora, esse módulo 3 espichado no semestre todo, mas claro, com ácidos mais complicados, né, com sistemas um pouco mais elaborados, porque a vida da gente é difícil, né, a vida da prática. Então, a situação complica mais um pouquinho, mas é bacana. Gente, então é isso. Até a próxima aula. Até terça... Não, hoje é terça-feira, né? Até quinta-feira. Tchau, tchau.